Um caminho para o destino de 18 de dezembro de 2017 a 22 de dezembro de 2017. Capítulo 81, segunda-feira, 18 de dezembro de 2017. Fernanda diz para a diretora do presídio que gostaria de formar uma banda musical com as internas. Mariana e Amélia discutem. Hernani tenta acalmá-las, mas não consegue. Fernanda diz a Maribel que está feliz porque a diretora autorizou o grupo musical. Amélia está desesperada por não saber o paradeiro de Branca. Mal-amada ameaça destruir os instrumentos da banda. Carlos pede a Isabela que cuide de sua mãe enquanto ele volta ao país para resolver os problemas do banco. O Dr. Espinosa pede a Carlos que adie a viagem pois vai testar um novo medicamento em sua mãe. Mal-amada tenta agredir Fernanda, mas ela impede. Isabela telefona para Luiz e pede a ele que impeça que Carlos fique sabendo que Fernanda está na prisão. Mal-amada acusa Fernanda de agressão e ela é mandada para a solitária. Carlos exige que Pedro lhe diga por que o odeia tanto. Ele responde que o odeia porque é idêntico a Luiz Monteiro e mente sobre Fernanda, dizendo que ela foi estudar música na Espanha. Dr. Inácio confirma a informação de Pedro. Luiz demite Amélia e diz que mandou Fernanda para a cadeia por ciúmes. Luiz confessa a Amélia que a ama como nunca imaginou que amaria uma mulher. Maribel fica feliz quando Fernanda deixa a solitária. Mal-amada não perde a chance de provocar e diz que elas têm um assunto pendente. Amélia confessa a Luiz que sempre foi apaixonada por Pedro. Branca pede a Pedro que cuide de Amélia e Fernanda e ele suspeita que ela deixou a fazenda por um motivo muito poderoso. Fernanda pede a Pedro, Felipe, irmã Rosaura e irmã Sorriso que não contem a Carlos que ela está presa. Inácio conta a Carlos que Luiz demitiu Lupe do banco. Carlos precisa voltar para Houston. Amélia fica sabendo que Lupe e o Dr. Inácio já não trabalham mais no banco. Maribel fica feliz quando Fernanda pede a ela que seja sua assistente. Fernanda entristece ao lembrar da traição de Camila. Dr. Inácio comunica a Carlos que Paquito é legalmente seu filho. Capítulo 82, terça-feira, 19 de dezembro. Mariana diz ao pai que vai mandá-lo para um asilo e na sequência chegam os enfermeiros. Depois de ouvir Fernanda tocar violino, a diretora do presídio decide apoiá-la em seu projeto e diz que isso poderá reduzir sua pena. Camila se sente tão culpada pela prisão de Fernanda que tenta tirar a própria vida tomando calmantes. Mariana diz a Amélia que mandou o pai para um asilo e se recusa a dar a ela o endereço. Hernani encontra a filha sem sentidos e a leva para o hospital. Luiz mostra a Mariana sua nova sala e ela conta o que fez com seu pai e Branca. Dr. Inácio diz a Amélia que tem em seu poder o testamento de seu pai a favor de Fernanda. Mariana pede a Luiz que recupere o testamento que está como Dr. Inácio. Amélia pede ajuda ao Dr. Inácio para descobrir o paradeiro de seu pai. O médico diz a Carlos que sua mãe apresenta sinais de recuperação. Carlos diz a Isabela que decidiu ficar morando em Houston e que vai estudar uma especialidade. Hernani se sente aliviado por Camila não ter dito nada ao Dr. Marco. Fernanda diz a Maribel que todas as internas poderão ter aulas de música. Isabela diz a Carlos que continua apaixonada e ele pede que não se iluda. A mal-amada começa a cantar e Fernanda percebe que ela tem muito talento. Carlos encontra um apartamento para viver com Paulinho. Fernanda e as outras presas começam a ensaiar. Dr. Inácio aconselha a Amélia a não sair da fazenda para proteger o patrimônio de sua filha. Pedro e José começam a trabalhar na casa de repouso e encontram Fernando, mas ele não os reconhece. O violino de Fernanda desaparece e todos desconfiam da mal-amada. Depois Fernanda descobre que foi Maribel, mas a encobre. Fernanda e as internas fazem uma apresentação no presídio.
Capítulo 83, quarta-feira, 20 de dezembro. Depois da apresentação, Fernanda sofre um desmaio. Carlos se desespera ao ver que a mãe não acorda do coma. A médica do presídio diz a Fernanda que ela está grávida. Pedro avisa a Amélia que encontrou seu pai. Maribel aconselha Fernanda a contar a Pedro sobre a gravidez e pede a ele que cuide de seu bebê. Amélia quer ir buscar o pai, mas Pedro pede que confie nele. A diretora do presídio sugere a Fernanda que dê seu filho em adoção. Pedro decide tirar Fernando do asilo e José tem medo de que os descubram. Pedro comunica seu plano a Fernando. Xavier visita Fernanda e ela conta que está grávida. Pedro consegue tirar Fernando do asilo e ele se reencontra com Amélia. Branca sugere que Fernando viva com ela por um tempo. Mariana fica furiosa ao receber a notícia de que seu pai desapareceu do asilo. Dr. Marcos examina o Sr. Fernando e diz que vai começar o tratamento do zero. Amélia pede ao médico que seja discreto. Dr. Inácio previne Amélia e diz que Mariana pode mandá-la para a cadeia. Fernanda conta a Pedro que está grávida. Capítulo 84, quinta-feira, 21 de dezembro. Pedro diz a Fernanda que cuidará de seu filho enquanto ela estiver na cadeia e que o amará tanto quanto a ela. Mariana consegue que Amélia seja presa sob a acusação de ter sequestrado o próprio pai e pede a Luiz que faça de tudo para que fique presa. Carlos relembra os momentos felizes que passou com Fernanda e fica surpreso quando o Dr. Inácio diz a ele que Fernanda está estudando música na Espanha. Fernanda, por sua vez, acredita estar agindo certo ao se afastar de Carlos para que ele possa refazer sua vida. Amélia entristece ao ver que seu pai não apresenta nenhuma melhora. Fernanda dá à luz seu filho desejando que Carlos estivesse a seu lado nesse momento. Hernani diz a Mariana que já não é seu cúmplice. Fernanda diz que seu filho se chamará Pedro Fernando e chora ao ter que se despedir dele para que viva com Pedro. Ela pede a ele que nunca leve o menino para visitá-la na cadeia. Depois, conversando com Maribel, ela desabafa e diz que mesmo tendo feito o possível para que Carlos não ficasse sabendo de sua situação, esperava que a procurasse. Felipe diz a Fernanda que ele ganhou o recurso em última instância e agora é uma mulher livre. Capítulo 85, sexta-feira, 22 de dezembro. Fernanda se sente aliviada e ao mesmo tempo triste por suas companheiras de presídio. Mas está feliz por poder refazer sua vida e poder criar seu filho. Ela e a mãe se abraçam para comemorar a liberdade. Fernanda surpreende Pedro ao chegar em casa. Eles se abraçam emocionados e ela finalmente pode ter o filho em seus braços. Luiz e Salesiano estão levando o banco à falência enquanto ficam milionários. Fernanda comenta com a família e amigos que pretende montar uma floricultura para trabalhar com Pedro. Xavier se declara para Fernanda e a pede em casamento. Ela responde que não pode se casar com quem não ama e confessa que ainda ama Carlos. Isabela também pede uma chance a Carlos e ele responde que continua amando Fernanda, por isso não pode assumir um compromisso com ela. Embora o senhor Fernando não tenha recuperado a memória, Fernanda leva o filho para que o conheça. Xavier conta para Mariana e Camila que Fernanda saiu da prisão e que foi visitar o senhor Fernando. A notícia enfurece Mariana. Luiz diz a Mariana que Xavier deve ter mentido e pede a ela que se esqueça do assunto. Fernando abraça Fernanda com carinho. Carlos chora de emoção ao ver que a mãe acordou do